Olá, a minha ideia nesse vídeo é te dar algumas orientações, algumas dicas sobre o ingresso na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Eu que sou ex-aluno da Escola de Especialistas, então eu vivenciei o antes, o durante e o depois. Então eu queria te dar algumas dicas para você se orientar melhor, ver se realmente é isso que você quer. E você pode inclusive ter um parâmetro aí se você quer a ESA, Escola de Sargentos do Exército, que é similar ali, um pouco ali, por exemplo, a prova de admissão, o tempo de duração é um pouco diferente, mas enfim, quando você se forma, você será sargento, como é a formação na escola de especialista. Então, mais especificamente nesse vídeo, eu queria falar sobre a escola de especialistas, que é a que eu tenho mais experiência por ter vivido lá por 2 anos. Então, eu queria te mostrar um pouco sobre o ensino, os direitos do aluno, como você ingressar, quais são os pré-requisitos para que você possa ingressar e ver se realmente você tem condições de entrar. Queria inclusive falar sobre a taxa de isenção de inscrição. E aí eu queria falar também um pouco sobre cada especialidade que tem lá dentro da escola. Tá certo? Vamos começar aqui então no slide falando sobre o ensino na escola de especialistas. Então, o curso de formação de sargentos para aeronáutica, que é conhecido como CFS, ele segue o regime de internato militar. A escola se localiza em Guaratinguetá, que é uma cidadezinha do interior em São Paulo, próximo ali de Aparecida do Norte, Lorena, fica no Vale do Paraíba. Ele tem uma duração de 2 anos e abrange instruções que são do campo geral, do campo militar e do campo técnico especializado. Tá? Lá também na escola especialista você pode fazer o estágio, adaptação, graduação de sargento. Esse curso ele dura 1 ano, mas para entrar o aluno tem que ter, além do certificado de ensino médio, tem que ter um diploma de curso técnico na área e especialidade que ele pretende dentro da Força Aérea. Tá? Então, um parâmetrozinho a mais, o curso é menor, né? 1 ano apenas, mas você já tem que ter um diploma de curso técnico para ingressar no EAGS. Esse estágio de adaptação à graduação de sargento. Tá? A instrução ministrada no campo geral, que é comum a todas as especialidades, reúne os conhecimentos básicos necessários aos alunos nos seus diferentes níveis. A ideia é nivelar o conhecimento dos alunos para que, a partir daí, cada um vá para a sua área técnica. Normalmente, a inscrição, o concurso, ele é realizado 2 vezes por ano. A segunda é normalmente em agosto. Então, voltando aqui, vamos agora falar sobre os direitos do aluno. Bom, durante todo o período de formação, o aluno vai receber alimentação, uniforme, alojamento, assistência médica odontológica e, além disso, ele ainda recebe por mês um saláriozinho para que ele possa se manter. Não é muita coisa, mas dá para ele se manter ali. Para ter ideia, quando eu era aluno e não saía muito da escola, no final de semana às vezes eu ia almoçar fora, ia lanchar, ia fazer um passeio, ia para alguma festinha. E no final do semestre, parece mágico, mas ainda conseguia trazer uma lembrancinha para cada um dos meus irmãos, meu pai e minha mãe. O dinheiro é pouquinho, mas se você segurar, dá para fazer isso daí. Então, você tem lá direito, vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, vai lanchar, a ceia ali por volta das 8 horas da noite. E, bom, como eu falei, o aluno tem direito ao uniforme, não tem direito à roupa civil, ele tem direito ao uniforme que ele vai utilizar como aluno, aluno da especialista. Então, tudo lá ele vai ter. Lógico que quando você ingressa na escola, você tem que já levar um enxovalzinho, com aquelas camisa branca, calça jeans, tênis, meia. Então, um enxovalzinho para você ter início, até que você consiga receber ali naqueles 30 primeiros 40 dias ali o teu uniforme e passe a utilizar, tá certo? Lá na escola você tem cinema, você tem uma sala de jogos, tem uma área de lazer, uma área muito grande, muito boa. Então é muito bom, piscina, uma área verde extensa, um local que você pode estudar embaixo de uma árvore de forma tranquila. É muito bom o ambiente da escola de especialistas. E eu gostava muito, final de semana eu ficava lá, era um pouco entediante, porque na minha época, não posso nem falar, né? Se não pensar que faz muito tempo, não tinha internet,
Lá a televisão tinha um telão e a gente assistia a programação aberta e alguns filmes que eram colocados lá, mas hoje com o celular, com tudo que você tem à sua disposição, fica tudo muito mais fácil, né? As distâncias ficam menores, tá certo? Bom, então você vê aí no slide aí, você tem o alojamento não é exatamente assim, são beliches, 45 beliches, na qual cabem ali 90 alunos. O refeitório tem uma comida ali que dá para você se alimentar bem, tá certo? E se você não quiser, vai até a cantina lá e faz um complemento. No final de semana você pode ir comer fora. Então, enfim, você tem direito a uma boa parte. Então, se você não quiser gastar nada, fica bem tranquilo, tá? Mas se você quiser viver bem ali, você tem condições de sair. Agora você só sai da escola na sexta-feira após o expediente e deve retornar no domingo à noite, tá certo? Porque vai ter ali uma verificação se todos os alunos estão ali. Se não tiver, você vai responder a uma ausência. Então vamos lá. Agora eu quero falar sobre como você ingressar na escola de especialistas. O concurso é composto por duas etapas. A primeira delas é o exame intelectual, é a provinha que você vai fazer. E a segunda você vai passar por algumas partes, por algumas fases, como a inspeção de saúde, vai ser verificado o seu condicionamento de saúde, de um modo geral. Vai ser feito um exame de aptidão psicológica, então você vai fazer uma provinha para você saber se você psicologicamente tem condições de estar durante 2 anos no regime de internato, tá? Com diversas pessoas ali, então você vai ver, você tem que ter condições de se relacionar com muitas pessoas. Lá você tem gente de todos os lugares do Brasil, desde o norte até o sul, são várias culturas, então isso aí é uma coisa muito interessante, mas tem gente que infelizmente não se adapta, né? Tem que fazer um teste de avaliação de condicionamento físico, que é o TACF. Depois eu vou passar aqui alguns parâmetros que você tem que observar nesse exame. Então, à medida que você vai estudando, já vai dando a corridinha, já vai fazendo flexão, já vai fazendo abdominal, salto horizontal, para você já ir treinando para essa segunda etapa, que o tempo, às vezes, se você deixar para só depois de ser aprovado, não é muito suficiente. E a validação documental, uma série de documentos que é solicitada para que você tenha realmente condições de ser um aluno da escola especialista. Então, a prova escrita ela é de caráter classificatório e eliminatório. Veja bem, o exame médico, o exame físico, o exame psicológico, ele não classifica, você não reclassifica o aluno, o candidato. Ele simplesmente vê se você está apto ou não. Já o exame escrito, as provinhas lá, você vai entrar numa classificação, e aquela classificação é importante para lá dentro tem uma determinada hierarquia que é dada de acordo com a nota dessa prova de admissão. Tá certo? Então, a prova escrita ela é composta das seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, matemática, que é o bicho-papão, né, da maioria, e a física. Para os candidatos que optarem pela especialidade correspondente ao controle de tráfego aéreo, a prova de língua inglesa será em nível intermediário. Agora, aqueles que não optarem vai ser no nível básico. Ou seja, quem for optar para fazer a especialidade de BCT, que é o Base de Controle de Tráfego Aéreo, tem que ter o nível de inglês um pouquinho mais elevado do que aqueles outros, certo? Bom, são considerados os candidatos com aproveitamento aqueles que obtiverem uma média igual ou superior a 5. Mas você não vai lutar pelo 5, porque se você tirar um pouco mais do que 5, você vai estar aprovado, mas com certeza não será classificado. Então pense ali no 10, no 9, e você ficar tranquilo ali. Agora eu quero falar um pouco sobre o teste de condicionamento físico. Sabe quais são ali os exercícios que você vai ter que ter e os parâmetros que serão observados. Então vamos lá. O primeiro exercício que você vai ter que fazer é o apoio de frente, flexão de membros superiores. Todos eles são diferentes os parâmetros para o feminino e para o masculino. No masculino você tem que fazer 26 repetições. Eu acho que é tranquilo aí. Para as meninas, 16 repetições. O segundo exercício é o abdominal.
flexão de tronco sobre as coxas. Os rapazes terão que fazer no mínimo 42 repetições e as meninas 34 repetições. Também não é tão difícil assim, mas é bom que se treine. Eu já vi casos de candidatos que foram reprovados porque não conseguiram aquele parâmetro mínimo no teste físico. No caso, na época, era barra. Barra é bem complicado. E eu acho que esses não são tão complicados assim, mas se você deixar para a última hora, pode ser que você tenha problema, certo? Então você tem também ainda um outro teste, que é o salto horizontal. Para os meninos, você tem que saltar ali pelo menos 1,80 m. Para as meninas é mais tranquilo, 1,40 m só, tá certo? E aí o bicho-papão, que eu considero, é a corrida de 12 minutos. Na corrida de 12 minutos, os meninos vão ter que fazer 2.250 metros. E as meninas ali 1.850 metros. Tá? Não é tão difícil, mas você tem que treinar para tentar ali atingir pelo menos esse mínimo. Bom, agora vamos ver os pré-requisitos que você tem que ter para ingressar como aluno da escola especialista. Então, a primeira coisa, evidentemente, você tem que ser brasileiro. Tá? Ter no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos no ano da matrícula. Então, se você vai se matricular no ano, por exemplo, 2023 é a minha matrícula. Eu faço a prova 2022, vamos supor que a matrícula seja só no ano de 2023. Eu tenho que ter ali no máximo 24 anos naquele ano. Se completar 25, você infelizmente já está fora, tá? E se você tem menos de 18 anos de idade, para fazer a prova e para seguir as outras fases, você tem que estar autorizado pelo seu responsável legal, mas isso é bem tranquilo. O responsável assina ali uma autorização e você pode participar de todas as fases. Na época que eu fiz a prova, eu tinha 16 anos. Tá certo? Só era exigido o ensino fundamental. Facilmente ali meu pai preencheu lá a autorização e eu participei de tudo, e, enfim. Mas aí com o tempo foi verificado que ser tão novo assim, tem um tão pré-requisito só de ensino fundamental não era tão interessante. Então hoje a escola optou em exigir ali o ensino médio, tá? Eu queria lembrar que a matrícula acontece mais ou menos ali após um ano da prova. Então, o ano em que você for fazer a prova, você pode ter no máximo 23 anos. Porque aí, ano seguinte, você tem 24, 25 você já tem que estar na escola. E no ano seguinte, é como eu falei. Então, todo cuidado. Para questão de altura, o homem ele tem que ter uma altura mínima de 1,60 m. As meninas têm que ter 1,55 m. Eu tenho 1,59 m. Dá uma esticada, se esforça. Toma algum medicamento aí passado pelo médico, procura um médico, eu não sei. Mas você tem que ter essa altura mínima, 1,60 m para o homem, 1,55 m para as meninas. Importante, pessoal, não pode ter filhos nem dependente. Sou eu e minha mãe, eu coloquei a minha mãe como minha dependente, porque ela depende de mim. Mas como é que você vai viver 2 anos fora e distante, sendo então responsável por uma pessoa? Não pode. Então, tá? Para que você possa lá viver de forma tranquila os 2 anos, sem preocupação. Então, você não pode ter dependente ali, não pode ser casado, nem ter união estável. Isso é importante, tá certo? Senão você vai ser excluído da escola. Você tem que ter o ensino médio completo no ano da matrícula. Eu estou fazendo aqui o meu 3º ano, eu estou fazendo inscrição, a prova, mas a matrícula só é no ano que vem. Pode? Pode. O importante é que no ato da matrícula, for me matricular, levei a documentação, estou na escola, eu já tenho que ter o diploma de ensino médio completo ali, tá certo? Bom, evidentemente que você vai ter que ser julgado apto no inspeção de saúde para o serviço ativo e você vai fazer o exame médico antes do teste físico, é lógico, porque se você não tiver condições de saúde, nem o teste físico você vai. Tem que estar em dias com a obrigação de serviço militar e a justiça eleitoral. Ter aptidão física, isso vai ser feito no teste, vai ser visto no teste físico, e idoneidade moral. Quando você for fazer a validação dos documentos, ele vai pedir alguns documentos, como folha corrida, ficha limpa, e algumas coisas que comprovem essa idoneidade. Certo? A candidata que estiver lactante,
com filho de até 6 meses de idade, durante a realização das provas, ela pode amamentá-lo, desde que informada essa condição durante o preenchimento da ficha de inscrição. A candidata deve apresentar a certidão de nascimento do filho na época da realização da prova escrita e, caso seja aprovada, não será convocada para concentração intermediária e demais etapas. Poxa, mas então por que faz a prova? Bom, é uma condição que achou-se importante não restringir fazer a prova, mas infelizmente, como foi falado, se você tiver filho, estiver casado, tiver algum dependente, não poderá ser aluno, pela distância que você não pode levar seu filho para fazer o curso, né? Então, o valor da taxa de inscrição. O valor da taxa de inscrição é em torno de R$ 70, vai depender da época, isso aí, nós estamos falando aí do exame para 2022. Então, fica em torno disso aí, tá? Solicitação da taxa de isenção. Então, vamos voltar aqui. Vamos falar sobre isenção da taxa de inscrição. Para pedir a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deve declarar que se encontra em uma das condições. Então, preste atenção aí. Se você estiver inscrito no Cadastro Único, CAD Único, para programas sociais do governo federal e ser membro do Família de Baixa Renda. Então, duas coisas. Está inscrito no CAD Único para programas sociais do governo federal e ser membro do Família de Baixa Renda. Ou também tem outra opção, ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Então, você tem essas duas opções. A primeira é A e B. Você tem que ter, são duas condições. Cadastro único e membro do Família de Baixa Renda. Tá? As inscrições para o concurso acontecem 2 vezes por ano, isso eu já falei, sempre ao final do primeiro e do segundo semestre, são feitas pela internet, sempre site oficial. Não vá em qualquer site ali fazer inscrição, pagar boleto que você vai perder o dinheiro, tá certo? Ok, falado sobre a isenção da taxa de inscrição, eu queria agora escorrer sobre cada uma das especialidades. Especialidades, você vê aqui que nós temos um grupamento que a gente chama de grupamento básico e um outro grupamento que é o grupamento de serviço. Então vamos dar início aí ao grupamento básico, vamos ver cada uma das especialidades, BCT, BCO, BEP, BMT, BSP, DFT e BEI. Vamos falar sobre cada uma delas, então não se preocupe que a gente vai discorrer aqui com detalhes sobre cada um. Vamos começar sobre o BCT. O BCT é o controlador de tráfego aéreo. Básico, esse B antes quer dizer básico de controle de tráfego. O que faz um controlador de voo? Ele controla o voo das aeronaves no espaço aéreo brasileiro, atuando em torres de controle de aeródromo, no centro de controle e centros integrados de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. É o DTCEA. Então, você vai ao aeroporto, normalmente você vê aquela torre que fica ali em algum lugar do aeroporto, e é lá que o controlador ele vai controlar o fluxo de aeronaves ali naquele aeroporto, tá? É o que eu falei antes, se você for fazer o curso para BCT, você tem que ter um inglês em nível intermediário, porque ali você vai tratar com aeronaves, com pilotos que são de outros países, e a língua exigida ali é o inglês, tá bom? Então é uma especialidade bem interessante, é muito legal, é uma das minhas especialidades favoritas. Mas eu não sou controlador de tráfego, tá? Uma segunda especialidade é o Comunicações, o BCT, Básico em Comunicações. O BCT ele integra o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro nas comunicações aeronáuticas, militares e administrativas. Ele opera e implanta sistemas, redes e comunicações e trabalha também na segurança da informação. Utiliza diversos tipos de equipamentos eletrônicos, como rádio, telex, os computadores, teleimpressora e etc. Eu lembro, no meu caso em particular, quando eu entrei na escola de especialistas, tinha aquele teste de aptidão, que nós tínhamos que ir lá no código Morse e tentar decifrar o que estava sendo tocado lá, né? Os pontos, traço, ponto, traço. E eu senti uma dificuldade muito grande, até porque não tinha uma experiência com aquilo ali. Depois eu confesso que eu me arrependi. Era também uma das especialidades que eu acho muito interessante, é o BCO, é o Comunicações, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos para o BEP, Estrutura e Pintura.
O sargento de estrutura e pintura, ele executa a construção e reparação das estruturas metálicas dos aviões, serviço de tratamento anticorrosivo e pintura, bem como a manutenção de plásticos e similares em aeronaves e seus componentes. Então você vai ali tratar da estrutura, vai fazer a pintura do avião, vai tratar dessa parte metálica, da parte plástica, enfim, toda a estrutura ali você vai trabalhar com ela. E agora nós vamos falar sobre o BMT, o meteorologista. Vamos falar sobre a especialidade de meteorologia. O sargento de meteorologia é um elemento integrante também do Serviço de Controle de Espaço Aéreo e tem como atribuição, ele vai coletar, registrar, analisar os parâmetros meteorológicos e vai transmitir através de códigos e cartas prognosticadas aos usuários da aviação, com a finalidade de propiciar segurança, eficiência e economia das operações aéreas. Eu lembro muito bem quando eu me formei, fui trabalhar em Alcântara, no interior do Maranhão, e eu via todos os dias o cara soltar um balãozinho, esse como está na figura aí, e aí a gente até brincava, teu trabalho é muito bom, é só soltar um balão e ficar olhando o balão lá para onde o balão está indo, mas é lógico que não é nada disso. Não é só isso, isso daí é um instrumento de trabalho. E é muito importante o serviço do meteorologista, que ele vai dar apoio à aviação, para saber ali os lugares onde você tem uma condição melhor e uma condição pior para o tráfego das aeronaves. Vamos agora falar sobre o BSP, Básico de Suprimento. O sargento básico de suprimento, ele zela pelo controle e distribuição do material aeronáutico e de apoio logístico destinado à manutenção de aeronaves e equipamentos. Trabalha em unidade de suprimento de aviação, de intendência, de eletrônica e de material bélico. Então vai ter, ou você pode trabalhar na própria aviação em si, fazendo ali a guarda e o controle do material de aviação, ou você pode trabalhar em outras unidades, e aí você vai trabalhar com suprimento de intendência, material, por exemplo, de fardamento, enfim, um vasto local de trabalho onde você pode estar trabalhando ali como um suprimentista. Na próxima especialidade que nós vamos ver é o fotógrafo, fotointeligência. O que faz o fotógrafo? Faz especialidade em fotointeligência. Ele executa atividades de reconhecimento de imagens e sinais eletrônicos, de geoprocessamento, de crítica, de vídeo e de inteligência operacional nas unidades aéreas e comando operacionais. Opera sensores e imaginadores a bordo de aeronaves. Exerce atividade de cobertura fotográfica e identificação. Vou dar um exemplo meu. Então eu trabalhava ali no primeiro quarto aviação de caça e tinha um colega que era fotógrafo. Então o avião ele vai treinar ali o combate, tira diversas fotos. E aí o sargento, que é fotógrafo, ele vai fazer uma análise crítica de como foi o voo daquele piloto, se ele exerceu todos os parâmetros que deveria, e aquilo ali vai dar ao piloto ali uma nota para saber se ele foi bem ou não foi muito bem naquela missão. Então, além de tudo isso, ele vai fazer o reconhecimento de determinadas áreas, enfim, ele tem uma vasta área de atuação dentro da Força Aérea. Por último, aqui na especialidade básica, no grupamento básico, nós vamos falar sobre os eletricistas e instrumentistas, que são BEI, eletricidade e instrumento. O que faz um sargento eletricidade e instrumento? Ele é responsável pelo funcionamento e manutenção dos instrumentos de precisão dos aviões, relacionado com motores, sistema de combustível, trem de pouso, nível de voo, etc. Trabalha em laboratórios e oficinas de manutenção. Então você já viu naquele avião um monte de reloginhos ali, né? Principalmente um avião aí um pouco mais antigo, aqueles analógicos. Quem faz a manutenção, e nesses aviões também, junto com o pessoal de eletrônica, quem vai fazer a manutenção é o pessoal de eletricidade e instrumento. Uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre a diferença entre grupamento básico e de serviço é já após o curso de formação do sargento. O grupamento básico ele praticamente trabalha mais próximo da aviação. Do grupamento de serviço ele trabalha no apoio. Existe uma escola de formação de oficiais. Você
depois de sargento, depois de um determinado tempo, se você for do grupamento básico, você pode fazer um concurso para oficial que pode levar até o posto de coronel. Então você entra como segundo tenente e vai até coronel. Já se você é do grupamento de serviço, você pode fazer essa prova um pouquinho só depois. É uma prova parecida, mas você vai fazer um pouco depois e só vai poder alcançar o posto de capitão. Então aí já é um parâmetro para você saber se você quer estar em uma especialidade de grupamento básico ou uma especialidade de grupamento de serviço. Tem gente que não gosta de aviação, está na aeronáutica, mas prefere estar no apoio, um pouco mais distante. Então você vai entrar no grupamento de serviço, para você seria melhor. Ah, mas eu gosto de aviação, eu quero fazer um concurso para oficial, eu quero ir até coronel. Então você vai entrar numa especialidade que lhe dê condição de fazer a prova para o oficial especialista, que você vai até o posto de coronel. Tá certo? Bom, muito bem. Então agora nós vamos falar sobre as especialidades do grupamento de serviço. Do grupamento de serviço você tem o sargento SGS, SBO, SDE, SEM, SAI, SCF e SML. Vamos ver cada um deles agora com detalhes. O sargento SGS é o guarda e segurança. Ele executa as atividades de segurança e defesa das instalações, de pessoas e dignatários e serviços de operações especiais. É o responsável pelo adestramento físico e instrução militar inicial dos que ingressam na aeronáutica. Então, em detalhes, numa guerra seria aquele cara que vai proteger os aeroportos. No dia a dia, ele trabalha no batalhão de infantaria normalmente e vai dar instrução para os conscritos, para os soldados do dia a dia, instrução sobre como tirar serviço, enfim, trabalhar a segurança do quartel, de modo geral. Apesar de que a segurança é responsabilidade de todos que fazem parte de um quartel. O sargento SBO, sargento bombeiro. O sargento bombeiro ele é profissional capacitado a executar as atividades de prevenção, salvamento e combate a incêndio nos aeródromos e edificações do comando aeronáutico. Então, quando você vê, por exemplo, um avião em emergência que vai pousar em algum aeroporto, você vai ver que logo assim que ele pousa vai encostar lá alguns carros do pelotão contra incêndio e lá estarão os integrantes do corpo de bombeiros ali, que são integrantes da Força Aérea, que atuam dentro da jurisdição ali do aeródromo. Tá? E além do aeroporto, nas instalações da aeronáutica também terão os pilotões de contra-incêndio ali, que serão responsáveis por toda a segurança contra o incêndio, como já disse, nas instalações. Agora nós vamos para uma especialidade de desenho, da qual, quando eu fiz a escola especialista, eu optei. Eu tinha uma boa aptidão para desenho, então no exame diagnóstico eu fiz lá uns desenhos lá e rapidamente fui escolhido na especialidade de desenho. Trabalhei numa área bem técnica, no Centro Técnico da Aeronáutica, em Alcântara, com uma experiência muito boa, lá onde eu fazia a correção dos projetos, fazia alguns projetos junto com os engenheiros ali do Centro Técnico. Então foi uma experiência muito boa trabalhar na área diretamente. Você pode trabalhar com AutoCAD, com arquitetura em 3 dimensões, depende do local onde você vai trabalhar, certo? Projetos básicos e etc. Auxiliando ali os engenheiros e arquitetos nos diversos projetos e até, de repente, trabalhando em fiscalização de obra, dependendo do seu conhecimento. Mas o sargento especialista em desenho, ele exerce atividades, principalmente em setores de engenharia, arquitetura e estatística, que compõem o serviço de infraestrutura e projetos nas diversas organizações militares da aeronáutica. Agora nós vamos falar do sargento SEM. É interessante, é o eletromecânico. O sargento, que é formado em eletromecânica, ele é responsável pela manutenção e reparo das viaturas, dos motores não aeronáuticos, dos grupos geradores, equipamentos em empilhadeiras, carros limpa-pistas, unidades rebocadoras de aeronaves, tratores e etc. Então, a manutenção de veículos, não só de veículos, mas desses outros instrumentos aí também, serão de responsabilidade do sargento de eletromecânica. Agora nós vamos passar para o SAI. Tem uma simbologia bem interessante, né? SEM, SAI. O SAI é o sargento formado em informações aeronáuticas. Este especialista
ele desempenha sua função na Sala Aeródromo, que é um órgão de sistema do controle do espaço aéreo brasileiro. É responsável por coletar, selecionar e fornecer aos aeronavegantes as informações aeronáuticas que são necessárias à realização segura, eficiente e regular de seus voos. Também cabe a este especialista receber e processar as mensagens do serviço de tráfego aéreo e mensagens referentes ao controle, fiscalização e cobrança geradas pela operação de aeronaves. Então ele trabalha diretamente ligado à operação de voo, nos DTCEAs. É um sargento ali que tem uma função muito importante para a segurança e para a operação de voo de modo geral. Agora vamos falar sobre o sargento de cartografia. Tem uma função muito importante, é responsável pela análise, interpretação e confecção de mapas e cartas aeronáuticas, utilizando-se de informações e imagens obtidas através de equipamentos computadorizados, fotografias aéreas, onde entra ali o PFT, radares e satélites. É principalmente empregado nas organizações do sistema de controle de tráfego do espaço aéreo. Tá? Então, o piloto, quando ele vai planejar um voo, ele pega uma carta ou uma missão, tá? Seja ela de combate, se ele for um caçador, reconhecimento ou outra mais, mas um instrumento de referência importante para ele é a carta de voo, é a carta de aeródromo, é a carta ali que vai lhe orientar de um espaço de um ponto A até um ponto B. E essa carta tem que ser muito precisa, tem que ser atualizada. E essa é a função do sargento, então, de cartografia. E, por fim, nós vamos ver o SML, que é o sargento de metalurgia. Ele exerce a função de torneiro mecânico, fresador, retificador e soldador. Também pode ser inspetor de medição com a tarefa de verificar os equipamentos de utilização ali nas aeronaves ou no apoio à aviação. Então, nós temos aqui essas diversas especialidades. Nós falamos de como é o ensino, um pouco sobre a rotina na escola de especialista. Você acorda bem cedo, 5 e meia da manhã, tem uma equipe que vai fazer a limpeza, você tem que acordar um pouquinho mais cedo, vai ao refeitório, retorna, depois que ele retorna, o pessoal sai e aí deixa o ambiente livre para você fazer a limpeza, correção das camas, limpeza geral. E às 7 horas você tem que estar no pátio pronto para começar as suas atividades de estudo. Então você pode ir para as salas de aula, você pode ir para os galpões, existem os galpões para cada uma das especialidades. Se você vai ter alguma instrução no campo geral, você vai para um outro local, que são salas de aulas, onde você vai ter ali as suas aulas. Retorna ao meio-dia. No meio-dia, a concentração ali no CA, no corpo de alunos, onde haverá o hasteamento canto do hino brasileiro. Dali você se direciona para o refeitório. Almoçou, tem um período de descanso, no período da tarde você retorna, então para o pátio, se reúne, é sempre ali, a reunião é sempre naquele pátio, no corpo de alunos, e depois eu vou passar alguns vídeos ali de alguma formação ali no corpo de alunos, e dali você vai sair para a segunda parte, a parte da tarde, segunda fase aí do horário de estudo. No final da tarde você vai ser liberado para fazer alguma atividade física, vai ter atividade física sempre, tá? Mas você pode fazer também no dia que não tiver atividade por conta própria. Tem o horário do refeitório, às 18 horas, e às 20 horas um lanche. E aí você está liberado, então, liberado em termos, porque nesse período aí de liberação você vai estudar para as provas, estudar para o dia seguinte, então é bem corrido. Há muitos dias em que você tem que passar um bom tempo aí tendo que estudar para tirar boas notas. Tá? Se o aluno não faz uma boa prova, ele vai ter que fazer uma segunda chamada e às vezes acumula com a prova seguinte. Então ele tem que evitar isso daí. Eu gostava muito, ficava lá no galpão de desenho, ali estudando até de madrugada. Por vezes a gente ia na padaria, lá tem uma padariazinha, e os alunos pegavam um pão quentinho ali, iam comendo. Depois vinha dormir 1 hora, 2, 3, enfim, dependendo da época, para começar a rotina no dia seguinte. Eu era bem jovem, tinha 16 anos, 17 na época, então isso para mim era muito tranquilo. Mas a rotina é basicamente essa aí, de segunda a sexta. A sexta você é liberado e aí tudo recomeça na segunda-feira. Tá? Então esse vídeo aí foi para você ter uma ideia de como é a escola, de quais são os pré-requisitos, o que você precisa para ingressar, tá certo? E aí um pouco de como seria a vida um pouco lá como aluno e depois
de formada, condição de você fazer um concurso para aumentar, para sair da graduação de sargento e alcançar um posto de oficial. Você pode ir até capitão ou pode ir até a coronel, como eu falei. E aí mais detalhes eu farei em outros vídeos, tá certo? Um abraço, então até os próximos.